E com 80% de aproveitamento, o técnico Rafael Paiva conquista a quarta vitória seguida, a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Vasco chega a 23 pontos, é o nono colocado, está somente a 6 pontos do G4. Vitória importantíssima fora de casa, agora a segunda vitória, né? O Vasco venceu o Internacional do Beira-Rio e aqui no Antônio Ascioli, Goiânia virou baile, uma linda festa do torcedor cruzmaltino nesta noite de quarta-feira. E eu queria começar esse vídeo de pós-jogo também perguntando a você, torcedor vascaíno, de 0 a 10, coloque aqui no chat uma nota para o técnico Rafael Paiva. Você que está aqui acompanhando o canal BTV Esportes, não é inscrito, botão vermelho aqui abaixo, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todas e deixe o like, é muito importante para fazer esse vídeo de pós-jogo chegar a muitos vascaínos apaixonados. A expectativa lá em cima, o Vasco consegue realizar um primeiro tempo até dominante. O Vasco arriscou muitos chutes de fora da área, conseguiu ali um pênalti, né, no Verratti, que acabou não conseguindo converter um pênalti. Agora, o detalhe positivo em relação a isso, o Verratti e o time não abaixou a cabeça, não caiu o rendimento, pelo contrário, manteve a intensidade pós o pênalti perdido, que seria fundamental para dar um respiro na partida, uma certa vantagem, mas o Vasco continuou insistindo até que conseguiu um gol ali do Praxedes, que foi anulado, né? O juiz deu o impedimento no Verratti, mas o Vasco continuou dominante. Isso passa muito pelo bom trabalho do técnico Rafael Paiva, que conhece muito bem esses jogadores. O Paiva consegue melhorar, trazer uma melhoria desde a saída do Álvaro Pacheco, do Ramon Dias, a jogadores como propriamente Praxedes, que vinha sendo muito criticado, Matheus Carvalho, que um tempo atrás perdeu espaço na equipe titular, retorna e retorna muito bem, jogando com muita cadência, com muita confiança no meio de campo do Vasco. O Hugo Moura, né, que na última coletiva até se desculpou em relação ao jogo contra o Atlético Goianiense, mostrando a sua hombridade. E um detalhe, de lá para cá, o Hugo Moura vem sendo polivalente, vem sendo um jogador, um verdadeiro pitbull aqui na volância do Vasco, demonstrou muita vontade, demonstrou muita força dentro de campo. O Vasco nos desarmes, nos bloqueios, principalmente desfrutando ali, principalmente explorando bastante os seus laterais, como o Lucas Piton. O Paulo Henrique também foi essencial na marcação, no desarme, nos bloqueios. O Maicon e o Léo Pelé trazendo muita segurança. E repito, isso passa, galera, pelo bom trabalho do técnico Rafael Paiva, que passa essa confiança para os jogadores dentro de campo, que a todo momento está atento. E um detalhe, né? O Vasco, quando cai de rendimento após o primeiro gol, o gol do David, e vale destacar que foi um gol muito testado hoje pelos jogadores, até porque todos os jogadores de ataque e meio campo tentaram um chute de fora da área. O Vasco arriscou bastante essas jogadas, né, essas finalizações de fora da área, até que aqui do meio da lua o David consegue um chute magistral, conseguindo abrir o placar, conseguindo fazer o 1-0, que deu os 3 pontos, importantíssimo para o Vasco. A questão é que, muito paralelo ao jogo contra o Corinthians, após o primeiro gol, o Vasco tem uma queda de rendimento. O Vasco consegue acaba abaixando as suas linhas, até acredito eu, muito pelo cansaço. Os jogadores se entregaram em campo, os jogadores foram, como eu disse, polivalentes, guerreiros em campo. E com isso vem um cansaço. O técnico Rafael Paiva faz umas substituições, coloca o Ryan, coloca o JP, coloca o Galdames, né? Uma das falas do técnico Rafael Paiva em virtude de ter colocado o Galdames era para que ele viesse explorar esses chutes fora da área. Mas, galera, sendo muito sincero aqui, e claro, dentro de um jogo tão importante, uma vitória tão importante, a gente consegue tirar ali uns pontos que o Vasco precisa melhorar,
E é claro, é nítido, quando o Vasco ele tem o Galdames, o meio-campo fica muito espaçado. Foi onde o Atlético Goianiense acabou ali buscando explorar mais os espaços, mas o Vasco muito bem concentrado, muito bem ligado na partida, fechado, conseguiu manter o resultado positivo. E claro, destacar aqui mais uma vez a partida confiante, a partida 100% do goleiro Léo Jardim. O Léo Jardim, ele faz uma defesa no primeiro tempo importantíssima. Aquela defesa foi um gol do Léo Jardim após a cabeçada do atacante do Atlético Goianiense. Claro, um jogo que para o Vasco, principalmente no primeiro tempo, estava muito fácil. O Vasco poderia ter aberto o placar já no primeiro tempo. O time do Atlético Goianiense é um time que busca a intensidade, que buscou jogo aberto, está buscando um resultado positivo, principalmente até porque no momento o Atlético Goianiense ele é o pior mandante da competição. E por incrível, vou ser sincero, não tem um time ruim, não tem jogadores ruins. O Mancini, recém-chegado, vem buscando fazer um bom trabalho. Parece coisa de fato, um karma, um azar que sonda a equipe do Atlético Goianiense, que veio para cima, tentou ali algumas oportunidades, mas o Vasco demonstrou muita segurança na partida. Agora, o técnico Rafael Paiva, daqui a pouco você vai acompanhar a coletiva com o treinador, falou em relação à boa dor de cabeça, porque se ele consegue melhorar jogadores como o Léo Pelé, Praxedes, como o Matheus Carvalho, imagine nas mãos Payet, Alex Teixeira, Souza e o Felipe Coutinho. O técnico Rafael Paiva tem agora em mãos uma boa dor de cabeça. E eu quero perguntar a você, torcedor vascaíno, a sua expectativa para a estreia do Felipe Coutinho, o Vasco que tem agora jogos importantes fora de casa contra o Atlético Mineiro na Arena MRV no próximo final de semana, tem o jogo contra o Grêmio e claro, o canal BTB Esportes vai estar de olho no lance para trazer toda a cobertura. E claro, quero aqui enaltecer, quero destacar e parabenizar também a torcida do Vasco, brilhante, apoiando, cantando a todo momento. A torcida que é off-Rio também, apaixonada, esteve presente aqui, lotou e tinha torcedores também no setor visitante, aliás, no setor mandante, dali aqui à minha direita, comemorando junto com a torcida do Vasco. Brilhante, surpreendente aqui a torcida do Vasco também junto ali com a torcida do Atlético Goianiense, claro, as torcidas apoiando, sem violência, não teve nenhum tipo de violência, pelo contrário, fazendo uma grande festa aqui no Antônio Ascioli, que de fato virou baile. Agora, o Vasco acaba de sair aqui da zona mista, os jogadores já estão no ônibus, acabou a coletiva com o técnico Rafael Paiva, e o Vasco segue direto em viagem para o Rio de Janeiro, já vai jantar no hotel e em seguida vai pegar o voo fretado diretamente para o Rio de Janeiro. Amanhã realiza o treinamento no CT Moacir Barbosa, o técnico Rafael Paiva vai ajustar, até porque teve jogadores que se entregaram bastante em campo, principalmente em relação ao Adson, O Adson foi muito bem nessa partida, com muita velocidade, implementando bastante jogadas importantes nessa partida de hoje, mas teve jogadores ali que estavam pendurados, Por exemplo, o Matheus Carvalho recebe cartão amarelo, o Hugo Moura também recebe cartão amarelo e agora vai ter toda essa questão, a organização para a próxima partida. E claro, toda a expectativa para a estreia do Felipe Coutinho. Você vai ficar agora com alguns detalhes da coletiva do técnico Rafael Paiva, que falou sobre a estreia do Coutinho, sobre essa boa dor de cabeça. Boa noite, Rafael Paiva, Joel Silva do canal Atenção Vascaínos. Primeiramente, parabéns pela vitória e por uma quebra de tabu, mais um, Você nessa passagem, vencendo o Corinthians depois de quase 14 anos, o Vasco conseguiu através do seu comando e agora chegou à 4ª vitória consecutiva que não acontecia desde 2012. Quero que você fale sobre isso no sentido de que o Vasco agora é o 9º colocado, já começa de fato a olhar para cima e não para baixo. Então, o que representa para você, para o Vasco, essa quebra de tabu e também se falar sobre o jogo, o que você achou do jogo, a atuação do Vasco. Muito obrigado. Boa noite.
Sobre o tabu, acho que pra gente é o menos importante agora, né? Muito satisfeito pelo como a equipe está rendendo, né? O que ela está jogando, o que ela está evoluindo, o que ela está tentando deixar dentro de campo, e para mim isso é mais importante, né? Os tabus são legais aí pra gente conversar e debater, mas o determinante é a forma como a equipe está jogando, como respondeu no jogo de hoje. Um jogo difícil, e a gente conseguiu evoluir. Eu acho que o caminho é esse. A gente está muito satisfeito aí pelo que a gente entregou no jogo e extremamente feliz pela vitória. Professor, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Você conseguiu fazer o Vasco jogar com esse time de valentes, de guerreiros. E agora você tem também na sua lista Coutinho, Payet, Souza, Alex Teixeira. Fala um pouco aí sobre o que é essa dor de cabeça para o técnico Rafael Paiva, a boa dor de cabeça para o técnico Rafael Paiva. Eu acho que o mais importante eu falava isso anteriormente, né? Era resgatar a confiança dos nossos jogadores, né? Eu sempre achei o nosso grupo qualificado, com jogadores talentosos, jogadores com história dentro do futebol brasileiro e fora do Brasil. Isso era importante. A gente sabia o que a gente tinha dentro de casa e a gente conseguiu fazer a confiança voltar a jogar futebol de alto nível e lógico que a gente está no caminho, tem que melhorar muita coisa ainda, mas a gente está correspondendo, né? Eu acho que isso é mais importante. Acho que Coutinho, Payet, Emerson, Alex, Souza são jogadores que vão pegar um ambiente melhor, são jogadores extremamente qualificados, experientes. Tenho certeza que eles vão agregar muito pra gente e a gente vai tentar não perder o que a gente conquistou, o equilíbrio da nossa equipe, e é um caminho que a gente tem que percorrer ainda para continuar pontuando, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir continuar evoluindo independente de quem jogue. Paiva, parabéns pela vitória. Lineker Herbionde, canal Mário Coelho Vasco. Eu estava percebendo que você não abre mão, né, de 3 atacantes sendo 2 pontas. Até os últimos minutos ali você conseguiu manter, né, com a entrada principalmente ali do Ryan pela direita, que quase, né, teve uma oportunidade importante para fazer um gol. Queria saber o seguinte, né, a gente estava falando sobre os reforços, já vem ensaiando a entrada aí de algum deles, claro, se você puder falar, e se existe a expectativa para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro contar com o Payet ou com o Felipe Coutinho, que são 2 jogadores muito esperados, né, pela torcida vascaína. A gente está tentando condicionar os jogadores que chegaram, né, para eles estarem no nível dos atletas do grupo, né? E eles estão trabalhando bastante, trabalhando forte aí, e a gente tem que ver dia a dia. Eu sei que já está muito próximo o jogo do Atlético Mineiro, mas a gente tem 2 ou 3 sessões de treino aí para tomar essa decisão. A gente não quer tentar antecipar nada para a gente não criar nenhum tipo de expectativa muito alta, mas a gente precisa manter o equilíbrio do que a gente está fazendo, né? Independente se eles vão estrear agora ou no próximo jogo, o importante é a gente tentar manter coletivamente o time bem organizado, com bom coletivo, e no momento que a gente achar que eles estão aptos, eu tenho certeza que eles vão entrar, vão dar conta do recado, mas a gente não pode também deixar de falar do grupo que correspondeu a todos esses jogos, né? São jogadores que cresceram muito, evoluíram muito, e acho que é uma briga sadia ali, e naturalmente as coisas vão acontecer, mas de novo, o importante é o coletivo estar bem. Olha, André do podcast do Montinho, nos últimos 2 jogos nós percebemos que após o gol do Vasco tinha que cair um pouco de rendimento. Como explicar essa queda de rendimento após os gols do Vasco? Eu acho que é mais o ímpeto da equipe que, quando está perdendo, ela se atira mais no ataque, né? Eu acho que falta um pouquinho da gente tentar controlar mais com a posse de bola, isso a gente tem falado para os atletas, né? Tentar manter a bola, tentar buscar o segundo gol com o controle do jogo, né? A ideia é sempre essa, mas o adversário que está perdendo, ele se lança mais ao ataque, né? Tanto que a gente teve opções de transição, de contra-ataque até 2-1, né? Então, acho que é natural do adversário sair mais para o jogo, povoar mais o
o ataque, né? Ter mais jogadores contra a nossa defesa. Então acho que é natural do jogo, mas o que dá pra gente evoluir talvez é um controle de bola, tentar buscar o segundo gol sofrendo um pouco menos, mas eu acho que é natural, de característica de qualquer jogo. Ô Paiva, hoje o Vasco, pela terceira vez na era dos pontos corridos, obteve 4 vitórias seguidas. Veio reforços importantes. É uma arrancada que o Vasco precisava para pegar lá em cima, diferentemente de anos anteriores? Sem dúvida, é um campeonato dificílimo, né? O brasileiro da Série A é um campeonato que tem muita equipe qualificada, todo jogo é uma decisão e a gente precisa pontuar. A gente falou que a gente precisa pontuar todos os jogos, a gente vai em busca da vitória em todos os jogos, e essa arrancada ela tranquiliza a nossa semana, o nosso dia a dia, mas a gente quer muito mais, a gente sabe que a gente precisa buscar mais, a gente precisa evoluir mais. Os jogadores que chegaram, tenho certeza que vão qualificar ainda mais o nosso grupo, e a gente vai em busca de vencer sempre. Espero agora buscar a próxima vitória. A gente sabe que em algum momento pode acontecer um jogo que as coisas não deem certo, mas o importante é a gente estar evoluindo coletivamente, como equipe, os jogadores evoluindo, a gente ter mais jogadores à disposição, e eu acho que a gente está no caminho aí. Boa noite, Paiva. Pedro Paulo Lemes, Rádio Universitária Goiânia, equipe Doutores da Bola. Hoje, eu queria que você comentasse um pouco sobre o sistema defensivo do Vasco. O Atlético praticamente não conseguiu criar. Que eu tenho anotado só aquela primeira defesa do Léo Jardim no primeiro tempo, mas de resto o Atlético não conseguiu criar tanto. Queria que você comentasse um pouco sobre. Quando a gente chegou, falamos que o equilíbrio defensivo era fundamental para a gente ter mais caminhos dos pontos, das vitórias, né? Eu acho que a gente conseguiu equilibrar bem, a gente conseguiu ter mais o controle do jogo com a posse de bola também. Eu acho que defender bem passa muito para a gente controlar mais o jogo com a bola, né? Então isso também foi uma das coisas que fizeram a gente evoluir, mas eles estão se dedicando muito para defender. A gente está sendo muito agressivo, a gente está tentando encurralar o adversário no campo deles. É um time que viaja junto para a gente defender com mais jogadores. Eu acho que a gente conseguiu entender ali que a gente, bem defensivamente, a gente vai conseguir ter resultados melhores, e a gente está conseguindo evoluir bem. Rafael Paiva, boa noite, Igor Santiago da Rádio Band Goiânia. Rafael, eu queria comentar sobre o aspecto torcida. A diretoria do Atlético liberou uma grande cota de ingressos para a torcida vascaína aqui no Antônio Ascioli. Eu queria saber de você se essa atmosfera criada pela própria diretoria do Atlético favoreceu o Vasco dentro de campo. Eu também queria que você comentasse qual a maior dificuldade que o Atlético proporcionou ao seu time hoje. A torcida foi fantástica. Desde quando a gente chegou no hotel ontem à noite, já tinha muitos torcedores, né, nos esperando lá. Então hoje o dia todo, agora na saída também, foi fantástica a torcida aqui, a festa que eles fizeram no estádio. Com certeza isso contribui muito para deixar um ambiente melhor. Os jogadores se sentem mais confortáveis para jogar, para tentar tomar as decisões, e a torcida do nosso lado vai fazer muita diferença. E aqui a torcida foi espetacular, nos ajudou demais, o clima, o ambiente todo que ela proporcionou, nos empurrando o tempo todo para buscar o gol, para buscar a vitória. Então, para mim foi fundamental. O Atlético é uma equipe muito qualificada. Mancini está chegando agora, mas já dá para ver um trabalho muito qualificado, uma equipe que defendeu bem, deu bastante trabalho nas transições, né? Por mais que a gente conseguiu neutralizar bem as finalizações ali, mas tem uma boa bola parada. É uma equipe que eu tenho certeza que vai tirar ponto de muita gente, principalmente em casa. Rafael, mais uma vez aqui, João Silva. Queria que você falasse um pouco sobre o Adson, que vem numa batida forte e até, né, sofrendo algum desgaste muscular, um desgaste físico, e mesmo assim está em campo, está se doando e tem sido muito intenso, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Queria que você falasse sobre ele, sobre essa semana dele na preparação para esse jogo, e, se me permite, também que explicasse o Galdames, que retorna a ser relacionado e recebe uma chance nessa partida. Obrigado. Adson tem evoluído demais, é um jogador que tem uma consistência
muito grande, é um jogador que defende muito bem, nos ajuda muito a defender, né? Protege muito bem ali, principalmente o corredor, e tem conseguido desequilibrar ofensivamente, né? É um jogador que cria muito, anda muito em campo, tem finalizado no gol, está no momento espetacular, e ele é muito importante para a gente, né? Tem um pequeno desconforto ali, a gente até teve dúvida se valeria a pena vir com ele para esse jogo, mas ele queria jogar o tempo todo, não quis ficar de fora, e ele jogou 60 minutos em altíssima intensidade, está muito bem condicionado fisicamente. O trabalho da fisiologia, da preparação física tem sido fundamental aí para a gente manter a intensidade que a gente vem colocando nos jogos. Então, Adson realmente está numa evolução muito grande, e é um jogador que não quer sair mais, ele quer jogar e contribui muito para a gente ali. Galdamos é um jogador que tem uma batida boa de fora da área. A gente já tinha mapeado que o Atlético defende muito bem a tua área, e a gente tinha uma segunda bola, um passo para trás ali, que a gente precisava de um bom finalizador, né? Galdames é um jogador que bate muito bem na bola a média distância, então a gente tentou buscar ali um cara que finalizasse de média distância, né? E acho que a gente não conseguiu, porque o Atlético acabou saindo mais para o ataque, teve um pouco mais a bola, a gente jogou mais em transição depois do gol do que na construção, né? Então a gente não conseguiu colocá-lo em condições para ter a finalização também, mas é um jogador talentoso, tem a sua qualidade, e a gente tem que resgatar todo mundo. Acho que a gente conseguiu resgatar alguns jogadores. Praxedes é um jogador que estava sendo contestado e mostrou a qualidade que tem. Matheus Cocão, Maicon, Léo. Então a gente está tentando resgatar, porque a gente sabe o potencial que esses jogadores têm, e a gente confia muito neles. Eles em nenhum momento pararam de trabalhar, mesmo no momento ruim, e a gente precisa oportunizar eles a mostrarem. E Galdames é mais um jogador que tenho certeza que vai evoluir muito, tem muito potencial, assim como todos os outros jogadores. Rafael, boa noite. A gente viu na partida de hoje o Vasco dominando mais o time do Atlético e tendo mais ações ofensivas do que o adversário, mesmo jogando fora de casa. Isso mostra que o Vasco tem um DNA ofensivo, uma nova cara do Vasco, principalmente para o restante da temporada? É isso que você tenta propor? Sim, me deixava muito entristecido quando a gente jogava e só defendia, né? Jogava por uma transição, por uma bola parada. Isso é uma coisa que a gente conversava muito internamente com o grupo, e a gente sabia que a gente tinha potencial para ser mais do que isso. E hoje foi um jogo que a gente conseguiu ter um volume ofensivo maior, a gente conseguiu criar pelos corredores, pelo centro, finalizações de fora da área, jogadas individuais, e é tudo que a gente sabe que o Vasco sempre fez, né? Que os jogadores que o Vasco sempre teve, a forma do Vasco jogar, e a gente está tentando resgatar. Acho que a gente está no caminho, de novo, precisamos evoluir muita coisa ainda, mas eu acho que a gente está tentando buscar. A gente está se esforçando muito para tentar fazer um jogo que dê mais satisfação ao torcedor. A gente vai buscar os 3 pontos sempre, mas tentar buscar os 3 pontos jogando um futebol mais vistoso, e a gente vai sempre em busca disso, sempre em busca de evolução, continuar firme defensivamente, para a gente conseguir coisas maiores aí. A última. Rafael, você falou bem do Wagner Mancini, inclusive do elenco do Atlético. Eu queria te perguntar como que foi a questão do estudo para enfrentar o Atlético. Hoje o Atlético é um time que vem jogando bem, mas não consegue converter em gols essa boa fase dentro de campo, vamos dizer assim. Como que foi o estudo e a preparação para o Vasco para jogar aqui no Goiânia? A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? Aqui eles começam muito forte, o início de jogo é muito difícil, né? A gente tinha clareza que a gente não podia tomar um gol no início, que a gente tinha que conter um pouco esse ímpeto do Atlético Goianiense, dessa pressão alta. A gente demorou um pouquinho para conseguir passar no campo de ataque com a bola mais limpa, né? Eles pressionaram muito a gente e a gente sabia disso, mas não podia tomar o gol. Sabe que a bola parada é muito forte também, a transição é muito forte, jogadores muito potentes. E a gente tentou mapear tudo para passar para os jogadores, para tentar deixar muito claro, né, todas as dificuldades que o Atlético ia nos impor, e a gente conseguiu fazer um bom jogo, né, na minha opinião. Conseguimos ter a bola também. A gente sabia que em algum momento a gente precisava jogar, a gente precisava machucar o Atlético Goianiense, e eu acho que a gente foi feliz aí, conseguimos sair com a vitória, mas o Atlético é uma equipe muito qualificada. Obrigado, Rafa. Obrigado.